Vocês já assistiram um filme no qual vocês gostaram quando era adolescente, assim, muito mesmo vidrados, depois ficaram adultos e dizeram, nossa, como eu gostava daquilo, aí então quando fica um pouco mais velho vocês percebem, nossa, mas tem muita coisa legal, sabe? Então, pra mim, Spawn, O Soldado do Inferno, é uma dessas obras que, apesar de ter vários problemas de adaptação em relação ao material original, ele tem um charmezinho e é uma ótima pra matar de pipocão, na minha opinião. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstro de Aventuras, e eu vou falar justamente do filme Spawn, Soldado do Inferno, de 1997, e é um personagem que eu adoro, inclusive esse encadernado maravilhoso aqui que eu comprei recentemente, galera, não é pra pagar um encadernado, inclusive porque é difícil de você comprar em qualquer canto, mas, gente, eu adoro a questão de mistura de terror e ação, tanto que falei do filme Blade, Caçador de Vampiros aqui, tem muitas coisas mais que eu gostaria de pegar e comentar, e que eu quero comentar, vou comentar aqui no futuro com vocês, galera. E o que acontece? Em Spawn, o Soldado do Inferno, o filme, nós temos a história do agente Simmons, que é um agente secreto do governo, envolvido em várias missões de assassinato, até o momento em que ele é traído e morto pelo chefe dele. E o que acontece? Quando ele morre, ele vai pro inferno, justamente porque ele é um assassino, matou um monte de gente, e lá ele faz um pacto em troca de liderar, ele vai liderar as tropas do inferno no apocalipse, usando as habilidades de combate dele, em troca de poder voltar para a Terra. Só que quando ele volta, já passou vários anos, a esposa dele já tá casada com outra pessoa, inclusive, e o que acontece? Temos uma mega trama onde o Spawn está indo pegar e buscar vingança pelo assassinato dele, e ao mesmo tempo, o cara que foi o chefe da agência dele também tem um pacto com o Capiroto, e a ideia é que os dois estão sendo mega manipulados para realmente causar o apocalipse. Então, como evitar o apocalipse e deixar de ser apenas uma marionete nas mãos das trevas, né? Essa que é a grande questão do filme, né? Fora toda a questão de sequência de as sequências de ação, né, e dos poderes do Spawn, né? Sendo que a gente vai entender um pouquinho melhor, primeiro, falando um pouquinho dos quadrinhos, isto é, da origem do Spawn nos quadrinhos, que é mais ou menos essa também, só que tem uns detalhes bem interessantes pra gente comentar, pra gente entender a origem dessa adaptação. A gente vai comentar as coisas exclusivas do filme, como ele desenvolve, né? O que inclui os seus pontos bem divertidos e os negativos, né? E, inclusive, eu quero comentar que um remake tá sendo, na verdade, reboot, né? Já que muita coisa foi produzida nos quadrinhos depois, né? E a ideia é pegar uma coisa mais PG-18, mas o terror que existe nos quadrinhos mesmo, sabe? Que os quadrinhos equilibram entre terror e ação, enquanto ele vai mais na linha de ação, tipo, esse filme, né? E está sendo feito pela Blumhouse, que é a empresa que fez vários filmes de terror recentemente. Então, enquanto a A24 é conhecida pelos terrores mais conceitão e filmes de drama e testar várias coisas diferentes, a Blumhouse, ele é mais produção de terror em alta quantidade, mas saindo do padrão dos últimos tempos, né? Inclusive, tanto que eles fizeram a adaptação do Five Nights at Freddy's recentemente. Pois bem, nos quadrinhos, o que acontece? O criador do Spawn, o Todd McFarlane, ele trabalhava para Marvel, assim, a empresa dos X-Men, Homem-Aranha, etc, sabe? E o que acontece é que ele e um grupo de artistas, num resumo bem conciso, ficaram revoltados com o baixo dinheiro que eles tinham, já que as vendas dos quadrinhos eram excelentes, só que eles não ganhavam nunca proporcional àquilo que eles tinham de venda nos quadrinhos deles, e saíram da noite pro dia para montar uma editora própria, que é a Image Comics, que existe até hoje. Teve altas brigas dentro da Image, material que fez sucesso, material que outro não, mas de qualquer forma se destacou no mercado, inclusive Spawn é publicado até os dias de hoje. E o que acontece? Mesmo o nome Spawn, um dos motivos é o seguinte: quando você pega nos Estados Unidos, em muitas comic shops, pelo menos lá nos anos 80, você organizava os quadrinhos em ordem alfabética. E o que acontece? Como ele desenhava muito o Homem-Aranha, tanto que vocês veem que o Spawn ele tem um visual muito semelhante ao Venom, que é justamente a fase que ele pegou e desenhava bastante. Inclusive, a própria roupa do Spawn, ele é um simbionte, isso é, na verdade, a roupa que ele veste, ele é um demônio em formato de roupa que ele envolve o Spawn e dá os poderes dele, coisa que, inclusive, é comentado em um canto ou outro dentro do filme.
Então, o que acontece? Ele era muito conhecido por causa do traço dele no Homem-Aranha. Quando ele faz o Spawn, o que acontece? Spawn começa, ele colocou justamente porque começa com S. Então, ficava logo do lado dos quadrinhos do Homem-Aranha. Então, quem já comprava os quadrinhos do Homem-Aranha, via a arte dele e o jeitão estilo Homem-Aranha, vendo justamente nos Spawn, e comprava lá do lado. Então, facilitava muito as vendas e, com isso, inclusive, tirava leitores do Homem-Aranha. Tanto que o pessoal da Image, como fez isso em massa, já que o pessoal migrou, o pessoal que lia os materiais desses artistas da Marvel passaram a ler os da Image, já que era bem fácil de encontrar com essa localização, a Marvel, ela ficou muito ruim das pernas e quase quebrou. E tanto que essa foi a época onde, alguns anos depois, como eles tomaram ainda outras decisões ruins a Marvel, eles começaram a vender muito material para o cinema, para Fox, para Sony, etc, justamente para conseguir dinheiro para pagar as contas, sabe? Então, retornando, Spawn, ele é um personagem que se destaca. Ele, primeiro, inclusive, o vez que ele aparece é quando o Todd McFarlane tá numa entrevista num programa de televisão e pega e desenha ao vivo pela primeira vez o Spawn, mostrando que é a nova criação dele, sabe? Então tem todo esse merchandising em cima. E o Spawn ele se difere dos demais, não apenas porque ele é um personagem com tons demoníacos, coisa que simplesmente era muitas vezes colocado como personagens secundários ou terciários, como o Etrigan dentro da Marvel, ou o Etrigan dentro da DC, ou Hellstrom dentro da Marvel, né? Não, o Spawn, ele é meio que quase como o Superman da Image, diga-se de passagem. Ele é forte, poderoso, só que ele tem todo um lado trágico justamente por causa disso também. Então você vê em crises de reflexão filosófica sobre a condição dele. Outra coisa importante é que ele é um dos primeiros personagens negros com poder realmente e força, sabe? E não apenas um personagem secundário, um personagem de destaque, cheio de força, cheio de combate em grandes batalhas épicas, sabe? Coisa que a gente tinha mais um certo destaque a gente tinha o Luke Cage como herói urbano, a gente tinha uma coisa talvez mais épica com o Pantera Negra mesmo, sabe? E mesmo e o que acontece, a única coisa que a gente tinha realmente de um destaque bonito mesmo, assim, era um selo Mini Stone dentro da DC Comics. Selo esse com um monte de herói interessante, tanto que um deles, que a gente conhece até hoje, que é o Super Choque, ganhou o desenho que a gente tanto gosta e que vivemos torcendo, na minha opinião, tanto pro Super Choque quanto todos os outros heróis da Mini Stone que estão no mesmo estilo, pegarem e ganharem adaptações de filmes e animação mais pra frente. E outra coisa importante, o Spawn, ele é o defensor do pessoal da classe baixa. Ele vive junto com o pessoal mais carente, os mendigos, e protege a população de rua de forma contínua, sabe? Das gangues que atacam lá, já que o canto é basicamente abandonado pela polícia. Então, a gente tem justamente essa questão dos moradores de rua, deixando de ser uma coisa que é ocasional em uma história ou outra de quadrinhos, deixando de ser um dos principais elementos, pelo menos nos primeiros anos de existência do Spawn, sabe? Fora isso, tem toda a mitologia infernal complexa que vai sendo elaborado e se desenvolvendo, que não é simplesmente um copia e cola do material do Inferno de Dante, como muitos locais costumam fazer, sabe? Então, muitos locais tirando como eu disse, o selo Vertigo da DC, por exemplo, né, que com o Constantine, o Monstro do Pântano, foi criando uma mitologia própria bem fascinante, sabe? Então, tudo isso faz com que o Spawn tenha várias características interessantes até hoje, sabe? E que faz com que realmente vale a pena seja produzir um novo filme, novo seriado. Inclusive, para quem gostaria de um seriado, existe o seriado de animação que existe dentro da HBO Max. Inclusive tá dentro da HBO, o Spawn, o Soldado do Inferno, né? E o filme em si, o que acontece quando entramos nele? Pois bem, aqui nós temos uma coisa bem interessante, onde temos o demônio, conhecido como o Violador, que se disfarça de palhaço na Terra, tentando manipular as coisas políticas ocultas, né? Inclusive, ninguém liga porque, ele é só um palhacinho de festa infantil. Coisa que é diferente um pouco bem diferente dos quadrinhos, né? Onde ele não é um demônio manipulador. Não, ele é um demônio assassino, psicopata, etc. Ele vai muito mais pro lado It, a coisa, na verdade, nos quadrinhos, sabe? E um personagem exclusivo que tem também do filme é um guerreiro sobrenatural, né? Que dá a impressão que ele já fez um pacto com o inferno e deu um jeito de violar o pacto, que ensina o Spawn a utilizar seus poderes e suas habilidades com refinamento
para poder pegar e exercer sua vingança e também entender o que está acontecendo, né? Já que existe uma coisa bem interessante do filme sobre a ideia de até onde ele simplesmente replicar o comportamento violento que ele tinha, que o levou ao inferno, vai simplesmente pegar e repetir e criar um inferno cada vez maior, não apenas na vida dele, mas ao redor da vida das pessoas, sabe? Como se o diabo ajudasse a criar e estimular um ciclo contínuo e eterno de violência. E isso é uma coisa que eu acho bacana, que também tem um pouco nos quadrinhos, porque é o seguinte, é um conceito muito que sai um pouco do padrão dos filmes de ação dos anos 80 e 90, onde a gente pega e tinha muitas vezes aquele herói boladão que matava geral, não só agente do governo, tô salvando o mundo, etc. E aqui no Spawn tá dizendo, então, esse cara vai pro inferno, porque matar pessoas em massa é errado, sabe? E é bem bacana isso. É claro, o filme ele tem alguns probleminhas básicos, como por exemplo, tirando o Spawn e o jeitão mais divertido do violador, nenhum personagem é muito desenvolvido. Na verdade, ele vai muito numa direção quase caricata, basicamente, quase como se fosse um herói não dos quadrinhos dos anos 80, um vilões e aliados dos quadrinhos dos anos 80 e 90, mas na verdade quase como a gente estivesse indo numa coisa mais simplória dos anos 60, 70, que é divertido, mas distorce completamente do próprio estilo do filme e da ideia de fazer uma coisa mais dramática e pessoal, como é o próprio personagem, sabe? Sendo que, inclusive, o protagonista, que é feito pelo ele é feito pelo o Jay White, e o que acontece? Ele pegou, a carreira dele continuou depois do filme. Ele pegou, fez vários filmes de ação, né? Tem um filme mais recente dele que é o Lutador de Rua, de uns não tão recente assim, né? De uns 15 anos atrás, mais ou menos. Mas ele conhece realmente artes marciais e técnicas de combate, o ator, sabe? Que ele usa até hoje. E isso pegou e ajuda a deixar realmente um personagem bem mais factível, sabe? Realmente você pensa, nossa, é um guerreiro que sabe várias habilidades e tudo mais, faz sentido de ter sido um super assassino do governo, etc, sabe? Então, tem toda essa parte bacana, além do uniforme do Spawn, o jeito com que ele luta, eu acho extremamente divertida as cenas de combate dele, sabe? Eu acho que aquilo que falta para o filme realmente ter atingido o novo ápice dele, além de personagens mais desenvolvidos, é os combates finais mais interessantes, né? Tanto envolvendo os policiais, tanto os agentes secretos, o violador, mesmo o grande combate final contra o capiroto, sabe? Eu acho que todas essas coisas podiam ter pego sendo feito muito bem mais feita, sabe? Tanto que quando você pega os efeitos especiais dos demônios, parece um negócio saído de algum clipe perdido dos anos 90 feito com baixo orçamento, sabe? Como se tivessem roubado o gráfico de algum jogo de PS1 e jogado lá no meio, sabe? Então esses gráficos envelheceram bem ruins, né? Então, diferente eu acho que do próprio personagem que, gente, até hoje eu acho bem feito, você vê pelo próprio pôster, né? O quanto foi até que bem feitinho o personagem, sabe? Eu acho que é uma coisa que ainda tem muito potencial para o cinema, e eu quero saber quais os outros heróis com poderes sinistros, com poderes de monstros, como o Venom, por exemplo, o próprio Spawn, o Etrigan, vocês gostam, já assistiram no cinema, já leram quadrinhos, livros, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!